Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste no canal da Presbiteriana de Angatuba. E vamos iniciar mais uma reunião. Queremos convidá-lo, a você, onde quer que você esteja, independente da sua religião, independente da sua denominação, para juntamente conosco adorar e bendizer ao nome do nosso Deus. E vamos iniciar a nossa reunião de adoração, nosso momento de adoração, fazendo alguma reflexão na santa palavra do nosso Deus. Então, para isso, eu quero convidá-los a, juntamente conosco, abrir a sua Bíblia, onde quer que você esteja, no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 6. Vamos fazer uma leitura, uma breve leitura do versículo 6 ao 9, parte A. E gostaríamos que você acompanhasse essa leitura conosco. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo. Esta breve reflexão, esta breve leitura da palavra, é um momento em que o profeta Isaías entra no templo e dá de cara com o trono do Senhor e encontra o Senhor assentado ali. Ao reconhecer o seu pecado, ao reconhecer a sua miserabilidade diante do Senhor, ao perceber que estando diante de Deus ele estaria perdido, o Senhor, lá do seu altar, resolve limpar Isaías dos seus pecados. E como ele diz, com uma brasa viva retirada do altar, ele tocou a boca e os lábios de Isaías. Ele tirou toda a iniquidade que havia em Isaías. A tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. E a consequência disso foi o chamado. O Senhor falou, posteriormente a essa ação, ele dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ao que Isaías se prontifica, agora restaurado na sua dignidade humana, restaurado a sua condição de servo, perdoado os seus pecados, ele diz: envia-me a mim. Esse é o chamado que o Senhor nos faz. Ao nos salvar, ao nos buscar, ao perdoar os nossos pecados por meio do seu sacrifício na cruz, através de seu Filho Jesus, ele nos chama para enviar. Ele nos pergunta hoje: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele espera que você esteja pronto para dizer: envia-me a mim. Quero convidá-lo para nos colocarmos em oração diante do Senhor nesse momento. Pai, nos prontificamos diante da Tua presença a servir neste mundo a Ti, Pai. Nos prontificamos, Senhor, a sermos enviados para pregar o Teu Evangelho, para falar do Teu amor àqueles que ainda não o conhecem. E se, Senhor, isso ocorra por meio da igreja física ou por essa simples reflexão através deste canal, que sejamos enviados por Ti. Que esta mensagem alcance a tantos quantos ela tem de alcançar. Esse é o nosso desejo. Por este momento, queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Se faça presente em nosso meio, perdoa os nossos pecados e unja-nos, Senhor, para que possamos pregar, propagar o Teu Evangelho, propagar as boas novas, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero convidá-lo a fazer uma nova leitura
agora a carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, uma leitura um pouco mais longa. A carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 11 ao 22, é o envio, né, de Paulo aos gentios. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Vimos lá no texto de Isaías que o Senhor perdoou os pecados de Isaías e o enviou. A pessoa de Cristo morre na cruz e chama os seus apóstolos. Ao ressuscitar, ele lhes dá uma comissão. Ele diz: vão, preguem o meu evangelho. E o apóstolo Paulo está pregando aqui aos Efésios. Ele diz na carta, no capítulo 2, versículo 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Senhor Jesus Cristo vem ao mundo, como vimos na última semana que passou, comemoramos, relembramos o seu sacrifício naquela cruz. E ao entregar-se naquela cruz, ao prestar um sacrifício de carne, ao prestar um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício eterno, Jesus rompeu a barreira que nos separava de Deus. Quando Isaías entrou lá no templo, aquele Deus que Isaías vê lá no templo era um Deus que era basicamente dedicado aos judeus. E lá Isaías já recebeu o seu chamado, a sua comissão. Vai e dize a este povo. Quando Jesus vem e morre naquela cruz, ele tira lá do templo Deus e coloca no seu lugar, que é o mundo. Deus é dono de tudo. O seu trono é de todo o universo. E todas as pessoas pertencem a Ele. E Cristo rompe essa barreira, a barreira do templo, a separação. Cristo rompe. E já não mais é pregado apenas aos que estavam lá. Mas essa mensagem, esse evangelho, ele deve ser pregado também aos que estão longe. Ela deve alcançar a todos, porque esse é o chamado daquele que vos constituiu para a glória. Ele te chama onde quer que você esteja. Esse chamado saiu lá do templo.
e rompeu as barreiras, os limites geográficos, os limites do tempo, e nos alcançou, a você e a mim. E hoje Ele nos chama, Ele nos convoca, e Ele nos faz aquela pergunta: a quem enviarei? O apóstolo Paulo aqui está dizendo que vós também, gentios, que não são judeus, que não estavam lá na aliança, vós também fazem parte desta aliança. Vocês também foram comprados por sangue. Vocês também fazem parte. Vocês também estão sendo chamados. E vocês também estão sendo enviados a pregar o Evangelho. E isso é o que nos faz felizes. Semana passada, refletimos sobre a morte, sobre a tristeza do luto, sobre o terror dos apóstolos, dos discípulos. Essa semana eu quero refletir sobre esse chamado, sobre a alegria que é ser chamado, que é ser escolhido, que é ter os seus pecados lavados e remidos, que é ter uma brasa viva, que sai direto do trono de Deus, tocando em nossos lábios e nos comissionando a pregar o Evangelho. Quero convidá-los para, nesse momento, juntamente conosco, cantar uma canção em gratidão ao nosso Deus. Esse cântico chama Rei das Nações. Vim para adorar-te.
somente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença neste dia para engrandecer o Teu santo nome e louvar, porque Tu és grande. Neste momento nos postamos, nos prontificamos diante da Tua presença para pedir misericórdia, pedir que o Teu santo amor e que a Tua misericórdia venha sobre nós e que nos lave e nos permita ver a Tua face. Viemos para Te adorar, viemos para Te louvar, porque Tu és grande, Tu és o único digno de louvor e de toda a adoração. E como Isaías, postado diante da Tua presença, nos prontificamos a ir levar ao mundo o Teu amor, levar ao mundo a Tua mensagem. Fala conosco, Senhor, por meio da palavra que será pregada agora, da breve reflexão, que ela possa nos fazer compreender a natureza do Teu chamado. Esse é o nosso desejo. Por isso pedimos, Pai, que envie o Teu Santo Espírito, para que Ele quebrante os nossos corações e ilumine as nossas mentes, para que nós possamos ouvir e compreender o Teu chamado, para que possamos nos prontificar a Ele. Amém. Quero convidá-lo mais uma vez, convidá-lo, você, meu amigo, você, minha amiga, onde quer que você esteja, quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho que escreveu Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 5. Vamos refletir em uma pequena porção do texto de Lucas, no capítulo 5, nos versículos 1 ao 11. Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 5, nos versículos 1 ao 11. Jesus vai fazer a pesca maravilhosa aqui. É um convite a nós refletirmos o nosso chamado. Esse é um convite para que possamos refletir o nosso chamado. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quero começar essa reflexão fazendo uma pergunta, para ilustrar o que eu quero dizer aqui. Ao assistir pela internet, ou mesmo ao vivo, um show de rock, ou um show de uma banda famosa, de um grupo famoso, de um cantor famoso, né? Você pode observar aquela imensa multidão pulando, se apertando, se acossando uns aos outros ao som inebriante da música. E em muitos casos há até culto àquelas bandas ou cantores mais idolatrados, né? E do palco, o showman, o cantor, o líder da banda, né? Normalmente o vocalista, o cantor, conduz a multidão nos refrões das músicas, normalmente tocadas a um som muito alto, e os instrumentos, e ele leva aquela plateia onde ele quer, para a direita, para a esquerda, a pular, a baixar. Ele comanda toda aquela multidão, com maestria, diga-se de passagem. Esse movimento também é observável entre os cristãos, quando falamos de nomes grandes do evangelicalismo contemporâneo. Aqui nós podemos citar, por exemplo, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, entre os neopentecostais. Temos também alguns reformados, né, pastores reformados que conseguem arrastar multidões em suas palestras e tudo mais. Mas o que eu quero observar, o que é de comum entre eles, né, é o fato de as multidões estarem ali buscando alguma coisa. Ou elas buscam um prazer, ou elas estão buscando fortuna, ou estão buscando autoconhecimento. E elas vão até eles, quer onde eles estejam. Elas estão buscando algo. A nossa reflexão começa com uma multidão que buscava algo de um dos homens mais importantes da sua época, Jesus. E o que necessariamente essa multidão buscava? Ouvir a palavra de Deus? Eles buscavam cura, buscavam autorrealização, autossatisfação, fortuna, bens? O que eles buscavam? Veja que o nosso contexto, né, nos apresenta aqui uma situação muito parecida com a nossa introdução. Jesus estava sendo apertado pela multidão. Essa multidão o cercava de tal modo que se parecesse com um desses famosos de nossas épocas, dos nossos dias, que precisa ficar recuando, abrindo espaço para poder falar com todos, atender a todos, tirar uma foto, dar um autógrafo. Acontece, amados, que aqui Jesus já havia se propagado a sua fama por toda a Galileia, já havia também se propagado a sua fama por Nazaré, redondezas, local onde ele havia principiado a sua jornada de evangelismo. Curas já haviam acontecido, vidas já haviam sido alcançadas e libertadas de julgos demoníacos. E Jesus era agora noticiado pelas redondezas como o profeta, o homem de Deus, aquele irmão que coloca a mão e cura. Jesus era o que nós chamaríamos hoje de um verdadeiro popstar da fé. Nos seus dias, Jesus era o popstar da fé. Muitas pessoas queriam vê-lo, muitas pessoas queriam tocá-lo, muitas pessoas queriam ouvi-lo. Então, chegando no nosso texto, estando ele junto às margens do mar da Galileia, na verdade é um lago, né, também conhecido como Lago de Genezaré no nosso texto, ou o Mar de Tiberíades, se você for ler em outra narrativa, ele se viu numa situação um pouco desconfortável, parecida com a nossa introdução,
desses personagens da nossa introdução, ele estava sendo empurrado, né, pela multidão, e ele se via obrigado a recuar um pouco mais para as margens do lago. Então, ele avistou 2 barcos e viu ali uma saída para essa situação complicada. Acontece que os barcos eram dos irmãos Simão e André, que faziam naquele momento os últimos ajustes para que logo se retirarem depois de uma noite inteira de trabalho. Eles estavam exaustos, estavam frustrados, não haviam tido uma boa noite, a pescaria não rendeu, muito provável eles estavam de mau humor. Estavam lavando as redes e possivelmente faziam alguns reparos para, na próxima noite, sair de novo para pescar. E de repente, de forma inusitada, Jesus se aproxima de um deles, entra na embarcação e pede que o dono afastasse um pouquinho apenas da margem. Era o barco de Simão, Pedro. Ao cumprir a ordem dada a Simão, Jesus passa a falar à multidão dali, mesmo do barco. Possivelmente ou inevitavelmente, Pedro era agora um dos ouvintes atentos da palavra do Mestre, a palavra do Senhor. E ao acabar de falar à multidão, Jesus se volta para Pedro, algo agora iria acontecer, né, na vida de Pedro, e ele nem fazia ideia do que estava para acontecer. Né? É assim que Deus trata conosco. Quando Jesus entra na nossa vida, né, as coisas mudam. Algo tem que mudar nas nossas vidas. Entenda uma coisa, Pedro não foi escolhido aleatoriamente. Eu digo isso porque eles estavam numa praia pesqueira pela manhã. Ela devia estar repleta de embarcações que haviam voltado da sua noite de trabalho. Inclusive, o texto diz que estavam junto a eles, próximos ali, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Alguns, né, conhecem, sabem do que eu estou falando. Né? É o horário de pico nesses lugares. E aquela era uma região produtora de sardinha, entre outros pescados. Era o paraíso dos pescadores de toda aquela região que pescavam ali e negociavam com Jerusalém e Roma. Não se engane, Pedro era um profissional no que fazia, era um dos melhores. Porém, Jesus o queria por outro motivo. Cristo tinha um propósito ao escolher Pedro. Então o Senhor ordena, faça-te ao largo, né? Lança as vossas redes para pescar. Ele diz. Pedro provavelmente riu-se por dentro disto, antes de retrucar com Jesus. Então ele diz, mestre, estivemos a noite toda no mar e nada pescamos. Ele deve ter pensado em dizer, olha, somos os melhores no que fazemos. Eu acho que isso seria uma perda de tempo, mestre. Porém, a sua resposta foi, como é o Senhor que o diz, farei o que mandas. Notem que Pedro assentiu a ordem. Porém, ele não botou muita confiança nisso. Mas foi cumprir a ordem. Porém, não levou mais ninguém além de seu irmão André e, é claro, o próprio Jesus no barco. Ao perceber o que havia acontecido, Simão, num misto de surpresa e alegria, grita aos companheiros para que esses viessem ajudá-los. Visto que tamanha pescaria, já estavam rompendo as redes e estavam puxando os barcos para baixo. Os barcos já estavam indo a pique. Passado o primeiro susto, Simão dá conta do que aconteceu. E de quem que estava à sua frente. Ele se dá conta de que ali era o próprio Deus. Ele não sabia explicar, naquele momento, em que forma era Deus ali na sua frente. Se era um anjo, se era um profeta ou se era o próprio Deus. Mas de uma coisa ele tinha certeza. Tal qual Isaías, no primeiro texto que lemos.
ele era indigno de estar ali naquele momento. Não era justo o suficiente para tal encontro. E a sua reação é a mais certa para aquele momento. Ele se prostrou e adorou. E de uma vez ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Prostrou-se e adorou e reconheceu o seu pecado, a sua condição de pecador. Isaías, quando entrou no templo e viu o Senhor assentado no trono, prostrou e adorou e reconheceu o seu pecado. Essa é a reação quando nos colocamos diante de Deus. Ele e seu irmão André e seus companheiros, muito provavelmente todos que assistiam à cena, naquele momento admiraram-se ante a manifestação do sinal que precedia aquele que é a própria imagem do Criador. O Verbo vivo que João nos faz saber lá no seu Evangelho, no início do seu Evangelho. O Logos Criador, a própria palavra da vida. Acho que para Cristo essas reações eram comuns, pois ele nem se surpreende com a atitude de Simão. Ele diz apenas não temas. Aliás, essa afirmação é mais uma indicação da sua natureza. Ele faz esta afirmação também para Isaías, no momento crucial da revelação que ele faz a respeito de si mesmo, como aquele que haveria de vir. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. E aí ele continua: doravante, ou seja, de agora em diante, tu serás pescador de homens. A ordem e o chamado foram prontamente atendidos pelos discípulos que agora deixavam para trás os seus negócios, as suas vidas, sua reputação para seguir Jesus. Nada mais importava agora. Era como se uma nova vida se abrisse diante deles, uma nova perspectiva, um novo horizonte. A pesca maravilhosa não foi a pesca dos peixes que quase levaram o barco a pique, mas foi a pesca dos homens. O Senhor estava ciente de todos os movimentos que precederiam aquele momento em que chega à margem daquele lago. Ele sabia de cada detalhe do que iria acontecer. Ele sabia por que estava lá. Você pode estar se perguntando nesse momento, mas o que isso tem a ver comigo? Eu lhe digo. Ao ler esse texto e ao atentar a cada movimento de Cristo nessa narrativa, nós podemos enxergar aqui 3 momentos distintos e imprescindíveis para compreendermos o nosso chamado. Veja, primeiro, Cristo vai até eles e lhes prega a palavra. Enquanto a multidão o apertava, o acossava, o empurrava, Cristo pregava a palavra. Ele pregava a palavra de Deus. Que ironia, não? A própria palavra da vida estava falando sobre si naquele momento. E não há outro meio pelo qual o homem possa se achegar a Deus, senão por meio da palavra. João Calvino diz o seguinte nas Institutas: embora aquela claridade que se apresenta aos olhos dos homens, no céu e na terra, seja suficiente para extinguir a ingratidão dos homens, tal como Deus para que o gênero humano seja envolvido por uma única acusação, propõe a todos que a sua deidade seja manifestada nas criaturas, é necessário alcançar outro e melhor apoio que nos dirija de modo probo para o próprio Criador do mundo. Desse modo, não foi em vão que deu a luz da sua palavra para que se tornasse a marca para a salvação.
Dessa forma, o reformador João Calvino conclui que a Escritura é necessária como guia e mestra para se atingir o Deus Criador, para atingir o alvo, para acertar o alvo, para ir até o Deus Criador. O entendimento de Calvino e de muitos outros teólogos, inclusive deste que vos fala, é que não há outro meio pelo qual o homem se possa de fato voltar para Deus, senão por meio da pregação da palavra, da santa doutrina. Podemos fazer o que for, shows que arrastem multidões, shows da fé, curas supostamente miraculosas, eventos gigantescos para atrair as pessoas à igreja. Porém, se não se pregar a palavra, tal qual Jesus fez e os seus discípulos o fizeram, nenhuma alma sequer pode de fato ser salva. Nenhuma alma sequer pode de fato se voltar para Deus. A palavra é o alicerce da igreja. Por palavra, entenda revelação. A revelação especial de Deus é o alicerce da igreja. E é importante nós entendermos isso para poder conseguir enxergar o segundo movimento de Cristo aqui no texto. O chamado. A palavra de Deus diz que muitos dormem, então se faz necessário acordá-los. E é o que Cristo faz com os homens por meio da palavra pregada. Cristo chama a Simão, entra em sua embarcação, ou, metaforicamente falando, entra em sua vida. E isso tem um efeito devastador na condição daquele homem. Ao pregar o Evangelho e ao chamá-lo, Cristo lhe abriu os olhos, o tirou da sua cegueira espiritual, trouxe à tona a sua condição de miserabilidade diante do seu Criador. Pedro abriu os olhos, assim como Adão enxergou a sua nudez, a sua vergonha, a sua condição de pecador, assim como Isaías, quando entrou no templo e viu a Deus. Esse é o poder da palavra de Deus sendo pregada. Ela corta a barreira que nos separa de Deus e nos tira da cegueira que o pecado nos causou. Primeiro, se prega a palavra. Jesus escolheu cuidadosamente cada homem, cada mulher, cada discípulo que deveria o seguir. Certa vez estive pregando sobre uma lista, a lista dos 12, os chamados, dizendo que Cristo chamou cada um pelo nome. Ele sabia, ele conhecia cada um. Eu continuo pensando do mesmo jeito. Cada um de vocês que nesse momento está nos ouvindo, cada um de vocês que estão nas suas casas, cada um foi chamado. Faz parte daquela extensa lista de discípulos que o Senhor chamou a partir das areias da praia no Mar da Galileia. É muito simples a explicação para isso. Fomos libertos da nossa condição de cegueira. E agora enxergamos a Deus, vemos a Deus e queremos estar mais próximos a Ele. Tão próximos quanto possível podemos estar. Queremos ouvi-lo, queremos tocá-lo, queremos aprender com Ele, beber da sua fonte. O discípulo de Jesus tem sede de Deus. Nada mais importa para aquele que vislumbra a fonte de água da vida que é Jesus. Notem que Pedro e os outros imediatamente deixaram para trás tudo que haviam ajuntado. Nada levaram, nem família, nem negócios, nem reputação. Eles simplesmente largaram tudo. Houve uma mudança radical aqui. Seguir a Cristo é a mais pura essência do que é ser discípulo. Nas palavras de Jesus em João 21, 22b, quanto a ti, segue-me. Ele chama
nós vamos. E o atendemos porque necessitamos dele. Somos dependentes dele. E somos gratos por ele nos tirar da nossa escuridão, por ele nos tirar da nossa cegueira. Como disse no início, multidões seguem homens pelos seus próprios motivos, pelas suas buscas desesperadas por respostas, por cura, por prazer ou riquezas. São levados para todos os lados, manipulados segundo a vontade desses homens vis, cegos guiando cegos. Nós, no entanto, fomos alvos do maravilhoso amor do Senhor, que nos buscou, nos fez saber de si, abriu os nossos olhos e nos fez ser seus discípulos, seus seguidores. Fazemos parte da multidão que está aos pés de Jesus. Se você ainda não teve um encontro real com esse Jesus, procure ter. Busque-o nas Sagradas Escrituras. E mais importante, procure ouvir atentamente a sua voz. Peça-lhe que ele lhe cure a sua cegueira e sinta o prazer que nós sentimos de andar com ele, de ouvir a sua voz, de sentir a sua presença. O terceiro movimento que nós podemos observar nesse texto é que Cristo cura a nossa cegueira. Há um milagre aqui acontecendo. Acontece um milagre, né? Ele realiza diante dos nossos olhos um milagre que é capaz de nos levar para os pés do nosso Criador, ou seja, de nos reconduzir a Deus. Assim como o anjo retira a brasa e toca o lábio de Isaías, e seus pecados são perdoados. Assim como a sua visão é aberta quando ele entra naquele lugar e ele vê Deus, Jesus realiza um milagre em nossas vidas. E não é um milagre como esperamos ver. É um milagre que nos fará ver. O pastor e escritor batista, Dr. Jonas Madureira, escreveu o seguinte no seu livro Inteligência Humilhada. Ele diz assim: no jardim do Éden, o homem contava com olhos saudáveis para ver tudo o que Deus iluminava. Ele dependia tão somente da luz divina. No entanto, depois da queda, a insuficiência humana não se manteve apenas como mera dependência da iluminação divina, mas, para nosso assombro e desespero, o homem passou a necessitar também da cura da sua cegueira. Ora, não obstante o impacto da luz divina, o homem miseravelmente cego permanece incapaz de contemplar na criação o verdadeiro Deus. A luz não basta para quem está mergulhado na cegueira. Do que adianta a luz se não há olhos para ver? Do que adianta a luz se não olha para ver? A queda não nos tornou insuficientes. Isso nós já éramos. Desde o princípio dependíamos de Deus. A queda nos tornou cegos. Nesta ilustração simples, entendemos que o homem cego, morto em seus pecados, distante de Deus, pode até sentir o sol, pode se arrepiar com o seu calor, porém é necessário um milagre para lhe curar a visão e assim ele poder ver a luminosidade deste. Foi o que Cristo fez a Pedro, foi o que Cristo fez a mim, foi o que Cristo fez a você. E ele continua fazendo todas as vezes que a palavra é pregada. Ele continua chamando homens cegos e a curar-lhes de sua condição arruinada pelo pecado.
Nas palavras do Dr. Jonas, a queda nos cegou e por isso somos insuficientes e cegos. Somos insuficientes porque precisamos de luz para ver. Somos cegos e por isso precisamos ser curados para ver. E por fim, a pregação do Evangelho, o chamado ao arrependimento e o milagre que fez Pedro se prostrar e se humilhar, que fez você e eu nos prostrarmos e nos humilharmos diante dos pés do Senhor, produziu em Pedro e em nós um discípulo. Isso é uma coisa maravilhosa. O discípulo segue, o discípulo imita, o discípulo tem prazer em fazer a vontade do seu mestre, ele tem prazer em falar do seu mestre, em mostrá-lo ao mundo, ele não se envergonha de dizer que o segue. Você tem sido um bom discípulo? Quando me referi aos shows de rock, eu pensei, quando esses homens vêm fazer os seus shows, algumas pessoas, fãs, seguidores desses homens, costumam plantar suas barracas na porta onde eles vão apresentar-se, semanas antes. Eles buscam com dedicação aqueles a quem segue. Eles amam suas músicas, suas letras, eles a propagam. E você, como discípulo de Cristo, tem armado a sua barraca diante dos pés do Senhor? Tem plantado a sua barraca, esperando ansiosamente pelo Senhor? Você tem propagado as maravilhosas letras, as maravilhosas palavras que saem da boca do Senhor? Ele te chamou para isso, assim como chamou a Isaías. A quem enviarei? Você tem se postado diante do Senhor e dito, envia-me a mim? Hoje, se vamos ao Senhor, não é como aquelas pessoas que vão até Ele para obter coisas, para obter satisfação pessoal, para cura, riqueza. Vamos ao Senhor porque os nossos olhos foram abertos. E agora vemos a sua beleza. Queremos simplesmente estar aos seus pés, ouvir as suas palavras. Somos discípulos porque foi pregado o Evangelho para nós. Deus se revelou a nós. Fomos chamados. E fomos constituídos povos de Deus. Fomos curados da nossa cegueira espiritual. E agora podemos ver como Ele é. Nós possamos refletir em nosso chamado. Que possamos refletir nesse texto. Nessa pesca maravilhosa. E possamos servir a Deus tanto quanto melhor que podemos fazer. Porque fomos chamados e enviados para isso. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui. Assim como o teu servo Isaías, que se postou diante de ti e se prontificou aí. Assim como Pedro, assim como Tiago, João, André, largaram tudo para te seguir ao primeiro chamado. Nós também ansiamos por largar tudo e te seguir, e fazer a tua vontade, e pregar o teu Evangelho. Conduza-nos, Pai. Instrua-nos no que devemos falar, no que devemos pregar. Ajuda-nos a conduzir pessoas a Ti. Que possamos ser discípulos fiéis. Que possamos ser seguidores fiéis, que propagam as sagradas letras, as sagradas palavras que saíram da Tua boca.
possamos mostrar ao mundo a tua beleza. E que através de nós as pessoas possam ser curadas de sua cegueira. E possam ir até o Senhor também. Esse é o nosso desejo. Ajuda-nos, Pai, a concretizar a tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Você nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Deus os abençoe. Reflita nesta mensagem e faça do seu chamado o chamado de Isaías, o chamado de Pedro. Diga ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Disponha-se a pregar o Evangelho a todos os que estiverem prontos a ouvir. Deus os abençoe. Semana que vem estaremos de volta, trazendo mais uma reflexão em nome de Jesus. Deus os abençoe e boa semana.